E estamos ao vivo para mais um episódio aqui do Arrasta Talks, hoje com uma presença incrível, um cara que eu admiro muito, que ajudou muito na minha história, na minha trajetória, e tá indo pro 3º ano de palco do Arrasta, Ricardo Bellino. Diego, querido, obrigado pelo convite. Uma alegria enorme estar aqui com você e poder ver que você está arrastando para cima, né, com essa tua convicção, com esse teu ânimo, com esse teu espírito empreendedor. Não podia me furtar de estar aqui com você para compartilhar um pouquinho e prestigiar mais uma vez pelo 3º ano essa tua iniciativa extraordinária social de empreendedorismo social. Maravilha. Meu irmão, quero agradecer você já com um presente da Eduz, que ela preparou especialmente aqui para você. A Eduz que patrocina a gente por 3 anos consecutivos. Muito obrigado. Aqui o Arrasta para Cima. Obrigado, Eduz, essa plataforma de... Maravilha. Vou tomar um cafezinho espetacular. Aí, ó. Vou te convidar lá no clube e a gente vai tomar esse cafezinho juntos. Brigadíssimo, Eduz. Maravilha, sempre um prazer estar com a turma, eles são uns amores, sempre bom estar aqui, enfim. Maravilha. A gente vai falar bastante desse clube aqui no Talks. Mas antes eu gostaria de agradecer aqui o Hub 500, que fornece essa estrutura maravilhosa, Hub 500, @Hub500SP. Sigam aí e vejam tudo que essa turma está aprontando, bastante coisa boa, bastante produção de conteúdo com grandes nomes, personalidades, infoprodutores, bancos, os caras são demais. Hub 500, sigam aí. E vou deixar o site aqui, assim que acabar esse papo, entra lá no nosso site, já garanta seu ingresso pro Arrasta Para Cima, www.arrastaparacima.com.br. Belinão. E aí, querido? Nos conhecemos em 2015, naquele icônico Lobo de Wall Street, e de lá para cá construímos uma história, eu pude acompanhar a sua, você um pouquinho da minha, e tem sido momentos maravilhosos. 2015, cara, Lobo de Wall Street, você chega no palco, Jordan Belfort, primeira vez no Brasil. Como que foi aquele evento para você? Diego, foi um desafio, eu adoro desafios, como você sabe, né? E eu fui convidado pelo Leandro, que era então o responsável por aquela iniciativa. Fiz a palestra em Recife, depois em São Paulo. Enfim, né? Um palco importante, né? Um projeto, uma iniciativa muito importante, que era o lançamento da experiência de sucesso no Brasil. E o personagem, né? O Jordan, que eu, lá em Recife, antes de chegar em São Paulo, já era amigo de infância, já estávamos ali fazendo brindes, né, e falando um pouco, enfim, das nossas experiências. E foi interessante poder ser provocado naquele evento, né, para alguma coisa que eu ainda não tinha despertado, que era a mentoria, né? Então eu fui provocado naquele evento, nos bastidores em Recife, pelo Érico Rocha, né, que a gente não se conhecia. Ele falou: mas vem cá, meu amigo, o que você está esperando para se oferecer e oferecer uma mentoria? Porque com essa história você precisa fazer isso. E foi muito interessante, porque eu não tinha nem imaginado isso, morando lá em Key Biscayne, e aceitei o desafio. E no voo de Recife para São Paulo, eu fiz um slide e decidi chamar aquele slide de Plano B. Eu não sabia exatamente o que eu ia oferecer, nem tinha a intenção, né, a pré-intenção de vender nada, mas efetivamente queria entender se de fato aquela provocação teria ressonância naquele ambiente. Tínhamos lá mais de 3 mil pessoas. Então, no final, você estava ali, você sabe muito bem, eu então convidei as pessoas a me contarem as suas histórias, né? E por que elas precisavam de um plano B de vida, né? E como eu poderia eventualmente acelerar esse processo para transformar aquelas vidas, aquelas oportunidades, aqueles projetos. Então, foi um pouco isso, né? Foi muito divertido para mim, como sempre, poder assim, passear ali um pouco contando a minha história, botar a minha jaqueta da DHL e permitir que as pessoas sonhem alto, né? E quero dizer que foi uma alegria enorme ver a quantidade de manifestações, de vídeos que eu tive que assistir e encontrar o teu, né, no meio daqueles vídeos. Então, me chamou muito a atenção, e quero dizer que de todas as pessoas com as quais eu, inclusive, me relaciono hoje ainda, né, e que participaram, e tantas outras que participam dos outros programas que eu fiz, você realmente foi uma pessoa que me chamou muito a atenção, porque, diferentemente dos outros que tinham as condições, né, e queriam ter aquela oportunidade comigo de viver aquele momento de estilo de vida em Key Biscayne, aquela coisa da Ilha da Fantasia, você não tinha os recursos, né? E você provou com esse espírito empreendedor que você
não está nessa história, nessa vida, para dar desculpas, mas para dar jeitos, né? E eu quero dizer, aqueles que estão nos assistindo, que eu, pela primeira vez na minha vida, fui rifado. Literalmente, o homem fez uma rifa. Então, tem cara que rifa carro, bicicleta, passarinho, né? No caso, rifou o Belino, né? Então, mas eu achei a iniciativa tão espetacular, né? A tua ousadia, a tua coragem, né? Ter sido também apoiado naquela ocasião pelo nosso querido Ramon, que te convidou para o evento, né? Então, assim, é muito interessante ver a trajetória, né, de como você soube, quer dizer, assumiu o risco, né, teve a coragem, foi lá, fez o seu compromisso, assumiu um compromisso oneroso, né, muito acima das tuas possibilidades, mas aquilo não foi um limitador, né, e tantas coisas que aconteceram ao longo desse tempo, né, entre nós, e que acho que a partir daquele momento nasceu não só uma amizade, mas primeiro um respeito e admiração mútuos, né? E depois as oportunidades que surgiram dali, né? E como você capturou aquelas oportunidades, como você tirou proveito, aprendeu e errou, e aprendeu dos erros. Eu me lembro com alegria das nossas conversas, tanto para celebrar o seu sucesso, quanto para celebrar os seus insucessos, né? E insucessos no sentido de ter tido, vamos dizer, se permitido alguns exageros, né? Como todos nós fazemos na nossa vida, mas ao mesmo tempo reconhecido, como eu sempre digo, que quando a gente acerta, a gente comemora com os melhores amigos. Quando a gente erra, a gente faz um recibinho e bota em nome da escola da vida na gaveta, porque é a melhor forma de aprender, né? Eu digo que eu falo isso para todo mundo hoje. Você errou, bota o recibinho na escola. E se não está com a gaveta cheia, tem algum problema. Então é melhor começar a encher a gaveta de recibo. Não, incrível. Você lembrou agora dessa história do Plano B, que foi a sua primeira mentoria, que eu fiz parte, apliquei, fiz uma rifa para conseguir estar lá, te rifei. E a partir daí a gente criou uma história que virou um livro chamado Plano B. Até vou pedir para a equipe, se vocês puderem pegar na sala ali um livro para mim, que eu vou mostrar para o pessoal aqui. Mas segura essa história do Plano B. A gente vai continuar daí. Eu queria ressaltar esse momento que a gente se conheceu, mas a tua história empreendedora não começou aí. Sim, começou lá em 88, sim, com uma agência de modelo. Como que foi essa história? Conta pro pessoal. Então, eu vou até fazer uma coisa que eu não conto normalmente, né? Porque eu acho que tem, assim... Aquela história já começa sendo uma história um pouco extraordinária, sensacional, né? Mas a minha história empreendedora começa bem antes, né? Eu sempre fui um cara inquieto, mesmo sendo uma pessoa, naquela época, muito tímida e muito insegura, mas eu sempre tive essa inquietude empreendedora de vender gibi no térreo do meu prédio, enfim, né? Ser DJ, né? Eu fui DJ e o ser DJ foi uma maneira de superar essas minhas crenças limitantes, né? Eu sempre fui o ajeitadinho da escola, que era o feinho arrumadinho. Mas sempre, como pensei grande, mirava na menina mais bonita da classe, que, obviamente, não me mirava, muito pelo contrário, pelas costas, podia ser que ela me mirasse. Então, ser DJ foi uma coisa que foi uma libertação para mim, porque eu percebi que, ao poder encantar as pessoas, né, ao poder reger orquestra de pessoas, né, fazendo com que elas tivessem momentos de muita alegria, né? Onde elas cantavam os refrões das músicas quando eu tirava a música e deixava só as pessoas cantando no meio da pista. E fazer esse movimento me mostrou que eu tinha a capacidade de fazer essa transformação. Isso foi muito importante para mim. E nessa jornada, né, foi quando eu, então, em 86, eu tive contato pela primeira vez com a história da Elite, essa grande rede de agências de modelo, comandada pelo John Casablancas, e fiquei encantado com aquela história. Li aquela matéria na casa de um amigo meu, fotógrafo, e pensei comigo, o Brasil não tem uma iniciativa como essa, eu vou trazer esse negócio para o Brasil, só tenho 3 probleminhas para superar. Não falo uma palavra de inglês, não tenho um tostão no bolso, e não conheço ninguém nessa indústria da moda ainda. Pensei eu, se eu conseguir superar esses 3 pequenos problemas, o resto está fácil. Sabia eu que teríamos centenas de outros desafios para serem vencidos, mas, enfim, essa é uma história que já entrou no hall das lendas das minhas aventuras empreendedoras, mas que foi, de fato, eu diria para você, a minha formatura na escola da vida. Assim, eu realmente consegui superar todos os obstáculos,
todos os nãos que eu tive que escutar e todas as gozações das pessoas que riam da minha cara de que aquele projeto jamais daria certo. E eu consegui quebrar esse paradigma do impossível e consegui realmente fazer com que a agência, e aí depois de 1 ano e meio de viagens como carteiro, de prospecção de patrocinadores, eu consegui, naquele famoso 8/8 de 88, no Golden Rule do Copacabana Palace, inaugurar, então, a primeira final nacional do concurso de modelos, que anos mais tarde lançou, inclusive, a nossa querida Gisele Bündchen. Então, para quem tinha tudo para dar errado, eu acho que eu tive algum sucesso, né? Sucesso. E aquilo foi... Você trouxe a primeira agência de modelos do Brasil. Não, a primeira agência internacional. Internacional de modelos do Brasil. Revelou a Gisele Bündchen, revelou Daniela Scarelli, se eu não me engano, né? Uma série de Adriana Lima, bom, um rol aí de todas as principais modelos do Brasil. E você fala que é uma pequena história. Não, mas eu digo, é uma brincadeira. O que eu estou dizendo é que para aquele cara que tinha poucos recursos, né, com pouca idade, eu tinha 20 anos de idade quando comecei nessa aventura. Uau. Então aquilo foi uma universidade para mim, né, da vida, né? Eu digo que aquilo me ensinou mais do que qualquer coisa de que eu não tenho que usar desculpas por aquilo que eu não tenho para deixar de tentar fazer aquilo que pode mudar a minha vida. Então, essa é a minha crença. Então, eu sempre sigo essa crença mesmo de que eu posso e devo tentar, mesmo correndo o risco de dar errado. Então, o dar errado, o não dar certo um projeto, não é suficiente para me desmotivar a não tentar. Eu preciso sempre correr o risco de dar certo e não correr o risco de dar errado e, por isso, me paralisar e não fazer o que tem que ser feito hoje para tracionar as minhas ideias e transformar aquilo em projetos de sucesso. E o resto são tentativas e erros, é um caminho, é uma jornada, são mais de 3 décadas e meia empreendendo. Então, para mim, é parte do meu estilo de vida. Isso, para mim, não é um sacrifício, não é trabalhar de 9 às 5, é a extensão da minha vida. Né? É o meu estilo de vida. Incrível. 88 você lança a agência de modelo, 89 eu nasço, foi quando eu nasci. E depois você tem um grande desafio frente a uma personalidade icônica que é o Donald Trump. Sim. Como que foi esse desafio? Com quantos anos você já estava? Você já tinha se consagrado ali com o John Casablancas. Com quantos anos você estava e como que foi esse desafio? Eu tinha 37 anos e aquilo, obviamente, então, você já empreendia há 17. Já empreendia há 17 anos. E aquilo foi, na verdade, uma oportunidade que me surgiu de intermediar uma operação imobiliária e eu entendi que eu não tinha vocação para ser corretor de imóveis e disse, olha, o que eu acredito é que eu posso agregar um valor a este empreendimento, a esse terreno e fazer algo fora do comum. E aí eu fui e disse, olha, eu acho que o parceiro ideal para isso, falando com a pessoa que me propôs intermediar a venda desse terreno, vou trazer o Donald Trump nesse jogo. E o cara falou, você está realmente louco mesmo. Você já consolidou uma trajetória de ser louco, agora você quer o hors concours da loucura, né? Eu falei, não, isso é um problema meu. Eu vou conversar com ele, vou propor. Ele pode ter todo o direito de não gostar e me dizer não, que é o direito que todos têm. Mas não ouvir a minha ideia. E assim eu tinha já, obviamente, uma rede de relacionamentos importante. O próprio John Casablancas foi quem me abriu essa porta, mandou um fax para ele, ele me ligou alguns dias depois, dali surgiu um convite para uma reunião e eu fui a Nova York, então, para o escritório dele, com a expectativa de receber aquele mesmo sujeito que tinha me ligado, simpático, no telefone, que me fez o convite, inclusive, para ir para a reunião, mas encontrei um cara com outro estado de humor, mal-humorado, cheio de problemas, com a sala cheia de executivos ali, devia ter algum BO que ele devia estar gerenciando, e que me disse diretamente, eu em pé na sala, ele sentado, nem se levantou para me cumprimentar, ele me disse, olha, realmente você me pegou num dia ruim, e eu, para não fazer você perder uma viagem de 9 horas de São Paulo para Nova York, vou lhe dar 3 minutos. You have 3 minutes, que foi, obviamente, para mim, uma sentença de morte. Eu ouvi aquilo e falei, não, só pode estar de brincadeira. Mas eu muito rapidamente percebi que não era brincadeira. Então, eu tinha 2 opções. Ou tentar convencê-lo a me dar mais tempo para explicar que, coitado de mim, que viajei tão longe, isso não é justo. E a verdade, Diego, é que o mundo não é justo.
E as pessoas não estão aqui nesse mundo para satisfazer os seus caprichos. Então, eu tinha que enfrentar o desafio. Ou ficar calado, esperar 3 minutos passarem, congelado, como a grande maioria ficaria frente a frente ao Donald Trump, esse personagem mítico que imprime quase que medo nas pessoas, e depois ir embora e falar mal dele durante os últimos 20 anos, estaria aqui falando mal dele, ou tentar. E o que eu decidi foi tentar. E aí o que eu fiz foi basicamente fazer uma sequência de perguntas, porque eu aprendi na minha escola da vida que mais importante do que ter sempre uma resposta certa é saber fazer a pergunta certa. As perguntas libertam. As perguntas abrem um novo estado mental num diálogo, porque coloca você como coautor, te obriga a pensar. E quando você pensa, você desmonta aquele estado mental que era derrubar o outro. Então você não quer mais derrubar, você quer de alguma maneira interagir, porque você é provocado a uma pergunta que você não conhece a resposta, e aí você fica atento a entender se aquilo vai chegar em algum lugar. E foi o que eu fiz, perguntando a ele algumas questões sobre a indústria do luxo no Brasil. Por exemplo, que no Brasil nós temos a segunda maior frota de jatos privados do mundo, a primeira em helipontos do mundo aqui em São Paulo, que uma Ferrari no Brasil custa 2,5 vezes mais do que custa nos Estados Unidos, e ainda tem fila de espera e ágil para você receber a tua antes. E que tinha naquela época em São Paulo 2 lojas da Tiffany, quando em Nova York só tinha uma loja da Tiffany, enfim. E ele não sabia responder nenhuma dessas perguntas. Ele não sabia nada sobre o ecossistema de luxo do Brasil. Não sabia. E ficou encantado, surpreso. E aí, no final, muito antes de terminar os 3 minutos, eu disse, eu acredito, de fato, que a sua assinatura, que a sua marca pessoal, apoiada, associada a algum empreendimento imobiliário, pode trazer o benefício, o valor agregado que todas essas marcas que eu comentei para você hoje já têm no Brasil. Bom, quando eu terminei de falar isso, ele abriu um sorriso, mandou o pessoal que estava na sala embora e falou, eu não sei o que nós vamos fazer, mas a gente vai apertar a mão, vamos tirar uma foto, porque essa foto vai entrar para a tua história e para a minha história, porque a gente vai fazer alguma coisa, porque você entendeu como ninguém, como poucos, o valor da minha marca e como é baseado o meu negócio. A construção de valor intangível que se transfere para um produto imobiliário e faz esse produto valer 30% a mais do que meu produto do vizinho, que não tem um nome na porta. Então, ali foi a consagração dessa cara de pau que eu tenho, dessa coragem que eu desenvolvi na minha vida e que qualquer um poderia ter. Porque eu não coloco o não na boca do outro. Eu não coloco o porquê. Sabe? Eu vou lá e tento e apresentei com argumento, com respeito, e 24 horas depois eu tinha um acordo assinado. E 3 meses depois eu voltei, não para pegar um cheque do Donald Trump. Não, eu voltei com um cheque de $1 milhão para assinar o contrato com ele, que ele depositou na conta dele. E ganhamos muito dinheiro juntos. E um projeto que nunca saiu do papel. Porque houveram várias mudanças no curso do processo e decisões que foram tomadas para mudar o rumo do projeto e que eu encontrei ali, mesmo num cenário, vamos chamar, antagônico, uma oportunidade para vender minha participação para os meus investidores, que tinham a certeza que estavam fazendo o melhor negócio do mundo em se livrar do Donald Trump e do Belino junto. Então, na vida, a gente aprende que muitas vezes, quando a situação é aparentemente, vamos dizer, desfavorável, a depender de como você se posiciona, a sua postura, a sua correção, a sua postura ética, a sua transparência, são seus maiores aliados. E você sai, mantém a porta aberta, vende, cobra, fica feliz, e o outro fica feliz de ter comprado. Então, realmente uma felicidade... É uma felicidade geral. Um ganha-ganha. É ganha-ganha e está tudo bem. Então, eu acho que o mundo dos negócios é feito disso. Por isso que eu sempre digo que o negócio pode não dar certo, mas as pessoas sempre vão dar certo se elas se posicionarem corretamente, se elas tiverem atitudes corretas. Quando um dia eu fui fazer uma entrevista para um grande amigo que eu vou te conectar, que é o Rabino Sani, que é uma figura fantástica, e ele veio perguntar para mim sobre networking. Ele falou, como é que você enxerga o networking? Como é que você define o networking? Eu falei, meu amigo, para mim, networking se define com uma palavra que eu chamo de confraria. E nós dois fizemos a confraria da Sopa de Pedras. E confraria é reunir amigos,
pessoas com quem você tem uma relação de confiança que extrapola o negócio, que tem um pensamento, uma preocupação em realmente entender as dores e aquilo que é importante para as pessoas, independente do negócio. Porque networking não é trocar cartão de visita. Networking não é te ligar para te dar um malho, para te vender alguma coisa agora. É te ligar simplesmente pelo simples fato de gostar de você e querer saber como é que você está. Ponto. Porque no futuro, na próxima vez que eu te ligar, você vai lembrar que um dia eu te liguei sem nenhum interesse, sem te vender nada, sem te pedir favor nenhum. E você vai dizer, poxa, vou pegar essa ligação. Essa pessoa é diferenciada. E a gente precisa ser percebido pela nossa relevância, pelo carinho que a gente tem pelas pessoas, pela gratidão, pela gentileza. Eu acredito que a gentileza é a maior ferramenta de conexão e de networking que pode existir. Todo o resto é para vender produto, para tomar o dinheiro dos incautos, daqueles que querem acelerar a riqueza sem trabalhar duro. Isso não existe, só enriquece quem vende o sistema e não aquele coitado que está buscando desesperadamente uma solução fácil e rápida para resolver seu problema do final do mês. Incrível, cara, incrível. Essa tua história é fantástica, os elementos que você compõe ela e o network, né? Você foi lá, pagou o preço, fez network com Casablancas, aí teve uma história de sucesso, pagou o preço, fez network com o Trump, teve uma história de sucesso. E aí, por isso, o Érico Rocha chegou para você e falou, cara, você tem toda essa história de sucesso, você tem que montar a sua mentoria. Você montou a mentoria, eu paguei o preço. Fiz uma rifa, fui para sua mentoria, não tinha condição nenhuma, mas naquela época eu tinha muita determinação. Essa mentoria gerou network entre nós, e esse networking virou um livro chamado Plano B, eu vou colocar aqui para o pessoal ver, ele está disponível na Amazon. Plano B, o Manual da Reinvenção do Empreendedor, Diego Vergílio e Ricardo Bellino. E a partir daí, a gente construiu uma história de amizade, né? Fui visitar você depois em Key Biscayne, já, né, depois de ter ido para a Polishop e tudo mais. O grande ponto de virada foi esse meu networking com você, que você, depois de um ano, chegou e me ligou gratuitamente, como você está falando, né? Como que funciona. Olha, o Shark Tank está indo para o Brasil. Como que você tinha essa informação? Eu cheguei assim, cara, Shark Tank? O que é Shark Tank? Eu não tinha a menor noção. Como foi importante essa informação para mim, né? Mas é isso. De novo, como você acabou de reconhecer, eu tinha um desejo, né, de ver que você, com todo o esforço que você fez, e os demais, mas a gente tinha criado, né, uma empatia, uma conexão muito forte, que você, com aquele projeto que você tinha, né? O Portex, né? O vedador. O Portex, a linguiça, né? Que a gente chamava, né? Você chama de linguiça. Carinhosamente, a linguiça. E eu falei, olha, de repente, eu vi, porque era muito parecido com a dinâmica do tipo de produto, de invenção, etc. E realmente me pareceu que era uma tentativa que você tinha a fazer. E acertamos. E olha que interessante. Acertamos, eu consegui que você participasse do programa. Você me deu todo o caminho ali para fazer a inscrição. Você foi lá no caminho das pedras. Você não conseguiu vender para os caras, mas a gente nós não nos conformamos com aquilo. E juntos eu te disse, não, peraí, agora você vai direto na fonte. Então, criei a conexão com o João Apolinário, que é meu amigo, e que te recebeu carinhosamente e fechou o negócio com você. Um negócio milionário. Então, assim, você vê com que a vida é feita de perseverança. Né, de não desistir até dar certo. Não é quando der certo, é até dar certo. E deu certo. Então, eu acho que certamente hoje você não vive mais das linguiças, né, dessas suas Portex, mas aquilo foi uma escola para você extraordinária. Né? Com certeza, isso eu acho que forjou quem você é hoje como empreendedor. Né? Tantas iniciativas que eu escutei, que você se envolveu, ótimas, umas deram mais certo, outras deram errado, mas não interessa. Você é o que você é hoje porque você tomou uma decisão lá atrás, você correu o risco, você pagou o preço e você foi lá e fez o que tinha que ser feito na hora. Então, não dar desculpas, dar um jeito é a única forma de realmente arrastar a sua vida para cima. Do outro lado, querido, é só querer fazer download. E a vida não é download. A vida é arrastar para cima, é fazer esse movimento, esse impulsionamento de fazer as coisas seguirem um caminho, independente qual é. E vai lá e, se está com medo, vai com medo mesmo. E se errar, aprende no erro e continua. Porque numa hora vai dar certo.
Eu tenho certeza, a minha vida é uma prova disso. É uma prova contundente disso. E aí tem uma coisa muito interessante que eu quero compartilhar com você e também te presentear, porque, resultado da nossa confraria da Sopa de Pedras, eu conheci um amigo em comum, que é o Aguinaldo, né? O protetor de sonhos. E eu, que estive agora em Gramado, fazendo uma mentoria para uma pessoa muito especial, naquela mesma sala lá em cima, na Vila Bert, né? Ele, no momento de encerramento da nossa mentoria, falamos com cada um deles, né, no final, e ele, muito grato, feliz de como o processo de pensamento desconstruído que eu tenho, né, de destruir os projetos dos outros, reconstruir de novo, enfim. E ele me agradeceu e disse, olha, eu acho que você deveria ter uma observação para um fenômeno que está acontecendo, que é esse processo, né, de desenvolvimento, né, de protagonismo das pessoas, né, das marcas pessoais, em detrimento, inclusive, das marcas institucionais. Pessoas, hoje, valem mais do que as empresas, né? A própria penetração dos influenciadores, você vê, a audiência que tem alguns influenciadores é maior do que uma emissora de televisão. Muitas vezes maior, né? O impacto que tem esses influenciadores é transformador e está medido e precificado em milhões. Bom, e ele me convenceu, então ele disse, você precisa registrar a sua marca pessoal. Você é conhecido como Belino. Você não tem a sua marca pessoal registrada? Não tenho. Então você vai registrar a sua marca, inclusive eu faço questão de cuidar desse processo e cuidar dessa criança até ela crescer e andar pelas suas próprias pernas. Falei, perfeitamente. Então ele fez um processo, registrou a minha marca em várias categorias. Bom, passado um ano, eu ainda morando em Portugal, ele me dá a boa notícia que, então, aqueles registros haviam sido concedidos pelo Instituto Nacional da Propriedade Intelectual, que é o INPI, e, mais do que isso, ele falou, olha, além dos certificados que estão aqui, dos seus registros em todas essas categorias, eu vou te dar um presente. Eu fiz aqui um relatório, um laudo com um valuation da sua marca. Eu fiz uma avaliação, né? Eu percorri aqui a tua trajetória, eu tenho aqui uma metodologia desenvolvida a partir de várias referências de Harvard, MIT, etc., para construir uma dinâmica para poder fazer essa avaliação, e estou aqui te entregando de presente esse laudo. Bom, ele me entregou o laudo, no final do laudo eu olhei lá, valuation de 78 milhões de reais. Bom, olhei aquilo e falei, nossa, gostei. Inclusive vou falar com o pessoal lá de casa que eles pensem antes de falar comigo, porque eu sou uma marca de 78 milhões. Brincadeiras à parte, e pensei, tá tudo muito bonito, mas vou botar na gaveta, né? O que eu vou fazer com isso? Contar para meus melhores amigos? Não. Pensei eu comigo, o que posso fazer com isso? Eu tenho uma marca, que é um ativo intangível, com um laudo avaliado e assinado por um técnico, né? Sério, profissional, com 18 anos naquela época, 18, agora mais de 20 anos. Chamei nosso querido Paulo Zancanelli, meu advogado, e Ayrton Rodrigues, meu contador, e falei, senhores, eu quero entender o seguinte, se vale para as empresas atribuir um valor a um bem intangível, a um ativo intangível, que é uma marca de serviços ou uma marca comercial, eu quero saber se eu posso, já que sou o controlador da minha empresa, ceder a minha marca, então, para incorporá-la no balanço patrimonial dela como um ativo intangível. Resposta, por que não? Falei, perfeitamente. Bom, criamos uma alteração contratual da minha empresa de participações. Juntamos o laudo e submetemos à junta. Para minha surpresa, foi deferido o aumento de capital da minha empresa de participações em 78 milhões de reais. Uau. Onde a Junta Comercial e a Receita Federal reconheceram aquele valor intrínseco. Então, hoje, eu passei de uma empresa que tinha um capital social de 10 mil reais, como a grande maioria das empresas de serviço tem, para 78 milhões e 10 mil reais. Ponto 1. E aí pensei, bom, agora como é que eu faço para monetizar isso? Como é que eu faço para dar liquidez a esse ativo? E aí descobri que o Rei Pelé, o nosso querido Rei Pelé, no ano passado, em 2021, fez o IPO da sua marca Pelé, listando uma quantidade X de horas precificadas para oferecer às pessoas a possibilidade de ter uma conversa remota com ele, ou um encontro, seja lá o que for. Entrei em contato com essa turma,
que fica em Los Angeles, que é a Human IPO, considerada a Bolsa de Valores Humanos. Apresentei minha história, contei minha trajetória e imediatamente me aprovaram. E eu, no dia 28 de abril deste ano, lá em Portugal, no Palácio da Bolsa de Valores, inaugurei o meu IPO pessoal. E essa foi um feito para mim muito importante, porque a minha marca foi precificada em $5.000 a hora. Então, a minha hora foi precificada em R$26 mil, mais ou menos. E essa história ganhou uma dimensão imensa, ganhou uma divulgação enorme, e um livro que conta dessa trajetória que eu queria te passar às tuas mãos para você poder ler, se inspirar, mas simbolicamente você merece, até porque você fez um investimento em mim lá atrás e eu vou reconhecer retroativamente e você vai passar a ser sócio da marca Bellino com um certificado do meu IPO. Olha aí, deixa eu mostrar para o pessoal. Então aqui o livro do Bellino, IPO pessoal, como você pode se tornar uma marca milionária, a marca é de 78 milhões e... Que é isso, essa eu não esperava, hein? Que qualidade, um certificado de ações aqui do investimento que eu fiz na marca Bellino. Que é isso, hein? Que qualidade. Então, eu quero, mas assim, eu não sei, eu imagino que a gente está meio que no fim, mas eu queria dizer, Diego, para você e para quem está nos assistindo, que o importante aqui não são os 78 milhões. O importante é você reconhecer que você é a sua melhor marca. Não importa se ela vale R$1.000 hoje, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, não interessa. Isso não está em discussão aqui. No meu caso, ok, tem 35 anos, uma trajetória, está tudo bem. Mas não é o mais importante. O importante é que você não é o logotipo do cartão de visita que você está apresentando e trocando hoje. Você é a sua reputação. Você é aquilo que te precede. Você é o conjunto de valores. É o seu comportamento, é a sua atitude com as pessoas. É você poder pedir desculpas para alguém quando você comete um erro. Isso não é vergonha, isso é para gente grande. Gente grande se perdoa e perdoa os outros. Gente pequena tem orgulho e acha que está sempre certo. Então, para mim, essa é a grande mensagem no final. E eu aprendi uma grande lição que eu venho exercitando faz muito tempo, de que a felicidade precede o sucesso. A felicidade precede o sucesso. E não é por acaso que a escola mais importante de negócios do mundo, que é a Harvard, que comemora 100 anos, tem o seu programa executivo mais popular da história, que chama-se Happiness, felicidade. A ciência da felicidade confirma que quem é mais feliz produz mais. Quem produz mais traz mais resultado. Mais resultado, mais lucro, mais dinheiro. Então, aquela falácia de que dinheiro não traz felicidade é verdade. O que traz dinheiro é a felicidade, não o contrário. O dinheiro não traz a felicidade, mas a felicidade traz dinheiro. Se a gente entender isso, se a gente se comprometer com esse estado de espírito e com a felicidade dos outros, porque a sua felicidade não pode ser a minha tristeza. Se você estiver comprometido que nós dois vamos ficar felizes ao empreender juntos, seja lá o que for, um projeto social como belíssimamente você está fazendo com a Arrasta, porque está trazendo felicidade para outras pessoas. Assim você cumpre a sua missão, assim você tem um propósito e as pessoas vão olhar para você com mais admiração e respeito. E quando você for apresentar uma oportunidade de negócios ou oferecer uma mentoria ou uma consultoria, seja lá o que for, elas vão ter certeza de que estão falando com alguém comprometido com um propósito. E não alguém que fala de propósito como alguém que vai na Decathlon para comprar uma bicicleta. Propósito não é um bem, é uma atitude, é um compromisso. Quem tem compromissos constrói uma marca e elas, às vezes, viram uma marca milionária. E eu tenho muita alegria de poder compartilhar dessa trajetória e poder mostrar que essa trajetória, quando ela é levada a uma precificação, ela pode chegar a um patamar desses que chama muito atenção, pela própria dimensão do que é, mas mais importante, porque eu coloquei sempre em primeiro lugar esses valores que eu aprendi do meu avô, do meu pai, da minha mãe, de eu ser uma pessoa digna, correta e construir uma reputação inabalável, independente dos momentos bons e dos momentos ruins que eu atravessei na minha vida. Uau, que incrível, cara, que incrível. E a gente tem muito papo ainda aqui hoje. Porque a gente se conheceu em 2015, eu fiz aquela rifa de R$50 mil, que foi um sofrimento batirrifável.
para participar do programa. E aí depois a gente construiu o plano B, né? Essa história, né? Fiz a mentoria e tudo mais. E depois, em 2015, eu vou lá e te ligo um dia e falo: queridão, tô alugando o Allianz Parque. Como que foi receber essa mensagem, depois saber que era um evento solidário? Como que foi para você esse momento? Você sabe que foi interessante, Diego. Primeiro porque a gente estava vivendo um momento aí, né, de... Enfim, eu passei muito tempo lá, eu estava ainda, eu acho que ainda estava nos Estados Unidos, né? Porque eu me mudei em 2018, e foi muito interessante, porque nós íamos fazer, eu fui convidado para fazer aquela produção da Exame, daquela Masterclass, né? E aquilo por razões XPTO, de crises, enfim, enfim, se instauraram no mercado, eles tiveram que adiar aquele negócio todo, e foi uma coincidência, porque eu cheguei no Brasil naquele dia para produzir, para gravar aquele negócio e na sequência ir lá para o Allianz Parque para poder fazer, para participar do teu evento, né? Eu já tinha estado lá para fazer uma participação especial naquele grande evento que fez parte do meu documentário, que é o Acelerador de Pessoas, com aquela casa lá lotada com 45 mil pessoas, que foi realmente um desafio muito grande. Então foi muito bom, né, estar ali para te prestigiar, para prestigiar aquela iniciativa, né, e poder, pela primeira vez na minha vida, fazer uma palestra para carros, né? Então, assim, no fundo, foi muito interessante ter aquela quantidade enorme de carros ali. Estávamos numa pandemia, né? Estávamos com as pessoas ali impedidas de poder estar ali interagindo mais próximas, então todos estavam dentro dos carros, né? E foi muito interessante. Eu sempre gosto desses desafios, né? E de como, de alguma maneira, né, conseguir provocar uma manifestação das pessoas, e ali, como sempre eu faço, de chamar as pessoas para um momento de se reconhecer protagonistas, né, de se aplaudirem a elas próprias, e não a mim e nem às outras pessoas que estavam ali. E ali conseguimos fazer, num momento muito simpático ali no encerramento, que eles buzinassem e acendessem os seus faróis e os seus pisca-alertas, enfim, para poder demonstrar de uma forma, enfim, né, diferente, né, aquela alegria de estar ali, de alguma forma, aquela minha mensagem ter deixado alguma inspiração para as pessoas. Então, ver você, né, conseguir caminhar nessa sua jornada e tomar uma decisão ambiciosa como aquela, de alugar aquele estádio que é a casa dos maiores espetáculos, certamente, do país, né? E poder fazer aquilo com um propósito maior, né? Eu acho que foi espetacular e impossível não poder participar e estar ali. E depois as conexões que surgiram, o próprio meu querido maestro João Carlos Martins. Enfim, eu acho que, de novo, eu enxergo tudo isso como uma dinâmica dessa confraria que se renova, se amplia, né, por um propósito maior. E eu acho que isso é motivo de aplausos, né, de fato, para a iniciativa em si, não para você pessoalmente, mas para o que você está fazendo, né, para dar às pessoas essa motivação de entenderem a importância de fazer de fazer esse arrasta para cima. Entender que não é só um nome bonitinho, né? Quando a gente, de fato, se compromete a arrastar a nossa vida para cima, esse eu acho que é a grande mensagem subliminar do que você está fazendo, né? E ver pessoas comprometidas em ajudar causas sociais, projetos sociais, né? Eu acho que esse é o grande motor desse teu projeto, e eu acho que ele tem tudo para ser um projeto com 10, 20, 30, 40, 100 edições. Possivelmente você nem estará lá na 100ª edição, mas você criou uma semente, você deixou um legado. E eu acho que é isso que nos faz pessoas grandes, né? Não é o tamanho dos projetos que a gente faz, mas é o tamanho da intenção e das nossas atitudes em benefício de outras pessoas. Então, acho que quando você consegue fazer com que centenas, milhares de pessoas arrastem as suas vidas para cima, você realmente atingiu o seu objetivo. Eu acho que esse é o grande desafio, eu acho que esse é o teu grande projeto de vida, eu acho que isso te ressignifica, eu acho que você tem que continuar nessa tua jornada, eu acho que é fantástica, e eu, sempre que for convidado, sempre vou me fazer presente, e sempre que eu puder contribuir de qualquer que seja a maneira, ou ampliando essa confraria, ou
participando das confrarias que já existem para dar mais significado ainda, você sabe que você pode contar comigo. Esse é o meu legado de vida, a Escola da Vida tem esse propósito e isso é a minha alegria de viver hoje, é o que me motiva todos os dias. Uau, incrível. Meu irmão, 2020, Allianz Parque, 2021, no primeiro ano a gente doou 40 mil, no segundo ano a gente se propôs a doar 1 milhão. Trouxemos João Carlos Martins, 3 dias de evento, um evento muito maior, com 90 palestrantes, e conseguimos. Qual que é a tua expectativa agora para a terceira edição? Nossa meta de arrecadação e doação é 2 milhões de reais. Estamos trazendo o João Carlos de novo, trazendo outras pessoas. Esse ano são 4 ONGs que serão apoiadas, 3 aqui do Brasil e uma lá da África. Qual que é a tua expectativa para o Arrasta de Dezembro? Olha, como diria o meu amigo Edu Lira, do Gerando Falcões, querido, eu não espero nada mais do que você humilhar as suas metas, né? Então, eu acho que o desafio aqui é humilhar essa meta, né? Eu acho que é mostrar de fato o benefício, a transformação e o compromisso de cada um em fazer esse movimento para arrastar para cima a vida de tantas pessoas que precisam, né? E eu acho que se todos estivermos imbuídos desse mesmo propósito, né? E pudermos transmitir para as pessoas que vão assistir, seja lá no próprio evento ou pelas mídias eletrônicas e virtuais que você, com muita competência, consegue fazer para difundir numa audiência ainda maior, eu não tenho a menor dúvida que você vai humilhar a tua meta e, por que não, colocar aí 3, 4, 5, por que não, nesse teu hall. Eu acho que não será difícil, uma vez que fique muito claro realmente quais são os objetivos, os projetos que estão ali. E vou dizer, se não está, vou deixar aqui uma provocação, né? Porque eu sei que tem um line-up, um hall de palestrantes muito conhecidos, muito famosos, etc. Mas talvez fosse interessante você dar protagonismo para quem não tem protagonismo. Que você dê a oportunidade das pessoas que já se beneficiaram do Arrasta no passado, para que elas possam subir neste palco e contar a sua história. E fazer um testemunho vivo. Porque, no final do dia, quando a gente é muito grande, quando a gente é muito famoso, as pessoas olham para a gente com uma certa desconfiança. Primeiro, acham que o cara não fica rico fazendo as coisas certas. 2, acham que eles jamais vão conseguir fazer isso porque não é para gente normal. Mas quando você coloca gente normal, que foi transformado, que foi o resultado do esforço que você criou, e aquilo transformou a vida delas, você conecta com uma massa de gente que se identifica com eles. Então, minha sugestão e provocação, como sempre, que sou esse cara, é dê protagonismo àqueles que você abraçou, que você apoiou, que você acolheu e que você transformou. Dê o palco, esse palco desse tamanho, para quem merece, pelo tamanho do esforço que está fazendo, seja para sobreviver ou para inspirar outras pessoas. Você, com certeza, vai ter uma audiência, um aplauso ensurdecedor, porque é isso que vale no final do dia. Não é falar da gente, não é pelo ego mais, Diego, é pelo eco. Nós temos que fazer e trabalhar e empreender no social pelo eco e não pelo ego. E, com certeza, muitas pessoas são movidas pelo ego. E eu já fui também. E não tem nada de errado. Mas tem um momento que você precisa tomar uma decisão. Você está nesse mundo pelo seu ego ou pelo eco? Você quer ser grande pelas suas realizações ou você quer ser grande só pelos teus contos, pelos teus feitos, que interessam só para você? Porque não resolve a vida de ninguém, a não ser ficar mais frustrado ou com inveja de você, ou com raiva de não ter conseguido fazer. Então, eu acho que vale uma reflexão e vale considerar, talvez, trazer também um pouco dessa mensagem dentro do teu grande palco. Uau! Belino não podia vir aqui e não dar uma mentoria pra gente, né? Eu quero deixar, a gente sempre pede para recomendar livros, eu quero deixar a recomendação desses 2 livros aqui, então. Plano B, o Manual da Reinvenção do Empreendedor, e IPO Pessoal, como você pode se tornar uma marca milionária. Tá na Amazon também? Tá na Amazon. Os 2 livros você encontra lá na Amazon, é só entrar na Amazon, digitar lá Plano B, Diego Vergílio e Ricardo Bellino, ou IPO Pessoal, Ricardo Bellino, que vocês vão encontrar. Bonitão, deixa uma última frase para essa galera que está assistindo esse podcast. Uma frase de incentivo, uma frase de realmente arrastar as pessoas para cima. Querido, não posso deixar outra frase do que aquela que eu já disse. Acredite,
a felicidade precede o sucesso. Quando você entender isso, quando você incorporar isso na sua vida e quando você entender que o seu grande propósito é promover alegria e felicidade na vida de outras pessoas, você vai ver o milagre que vai acontecer na sua vida. Porque empreender é empreender por algo maior, que é transformar a vida de outras pessoas e não simplesmente para te enriquecer. Essa é a minha mensagem para vocês. Uau, incrível. Bonitão, obrigado mais uma vez. Imagina, Tamo uma junto. alegria imensa. Não falamos tanta coisa, não falamos do clube, mas assim, deixa pro próximo papo, já fica o convite aqui, porque a gente tem assunto e conversa para dar e vender. Então eu quero agradecer a presença do Ricardo Bellina, a presença de todos aqui, você que assistiu, você que gostou, dá like, comenta, deixa seu comentário, se você quer ver mais do Bellino, deixa aí qual pergunta eu devo fazer para ele no próximo episódio. E não poderia deixar de honrar quem nos honra. Obrigado, Eduz, 3º ano, patrocinando aí o Arrasta, nos apoiando fortemente. Obrigado ao Hub 500, esse lugar maravilhoso que nos cede essa estrutura maravilhosa para que a gente possa levar essa mensagem à frente. E vou deixar aqui o site www, já está aparecendo aí, arrastaparacima.com.br. Clica no link lá embaixo e te vejo dia 2, 3 e 4 de dezembro, uma festa maravilhosa ali na região de Alphaville. E nós vamos quebrar tudo e vamos humilhar a meta. Humilhar a meta, esse é o objetivo. É isso aí. Um abraço. Valeu, galera. Arrasta para cima. Valeu.